Amados, boa noite a todos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que estamos na casa do Senhor, para agradecê-lo, para ofertar a nossa vida a Ele, cantar os nossos louvores ao nosso Deus. E é um privilégio muito grande. Eu não sei se você já se atentou, mas é um privilégio de estar aqui na quarta-feira, estar no domingo de manhã, domingo à noite, durante a semana nas programações da igreja. Deus tem sido maravilhoso conosco. Vou te pedir para ficar em pé. Logo após o Ministério de Louvor já está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Fecha teus olhos. Senhor, nós somos gratos, Deus, por tuas ricas bênçãos na nossa vida. E pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Ó Deus querido, que nessa noite, Pai, cada um, ó Deus, que entrar por essa porta, tenha somente um desejo, Senhor, de entregar ao Senhor o nosso melhor. Então, Senhor, receba no trono da Tua graça todo o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoe os pecados que cometemos, ó Deus, contra o Senhor. E nessa noite também, Senhor, se for da Tua vontade, do Teu agrado, Senhor, ministra os corações, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo ministrando, ó Deus, ao nosso coração, ó Deus, certamente ouviremos a Tua voz, certamente colocaremos em prática. Então desarma, ó Deus, todos os corações nessa noite, desarma, ó Deus, todos os nossos pensamentos ideológicos, nossos pensamentos teológicos, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Deus abençoe também, ó Pai, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir na live, ó Deus, futuramente. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos. Senhor, fica conosco, receba todo o louvor, ministra ao coração da Tua igreja nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ministério de Louvor, ainda de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vamos estar agradecendo o nome do nosso Deus? Isso. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. E por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia,
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, teu nome, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir. Possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe
aqui, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir. Aleluia. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para ser. Declara o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Aleluia. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Deus. Glória a Deus, amém? Vamos estar declarando ao nosso Deus que Ele é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. E por isso nós queremos mergulhar nos rios de amor dEle. Por isso que nós queremos cada vez mais e mais nos aprofundar na palavra de Deus, porque Ele é o suficiente. E só pedindo a Deus para que nós venhamos ficar mais perto dEle, só tomando uma atitude para ficar mais perto do Senhor, é que nós realmente vamos ficar perto dEle. Então eu te convido a você a pedir ao Senhor nosso Deus, através desse louvor, para que o Senhor possa te levar mais profundo do que você está agora, para que o Senhor possa te levar além. Porque o Senhor pode fazer isso com você, o Senhor pode te levar no mais profundo, você pode ter experiências novas com o Senhor Jesus. Mas como é que você vai ter experiências novas com o Senhor Jesus se você não toma a atitude de buscar o Senhor Jesus? Então que essa seja uma oração através de canção e que chegue no trono de graça de Deus e que a partir de hoje nós venhamos tomar uma atitude diferente com o Senhor, uma atitude mais profunda, diferente, renovada, porque a presença do Senhor é tudo que nós temos. O que nós temos senão o Senhor? O que nós precisamos senão o Senhor? Então eu te convido através desse louvor a declarar isso para o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, clame ao Senhor.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Aleluia. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Tu não falhas, Senhor. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Aleluia. E tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive,
minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Ao teu nome clamarei, clame, Senhor, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Você precisa me ajudar em oração, porque nós precisamos e estamos orando, pedindo ao Senhor para Deus acrescentar no ministério de louvor mais músicos, né? Precisamos. Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. É isso que a gente ouve, né? Então a gente tem a nossa irmã Cíntia que se encontra lá em Seropédica estudando, mas quem sabe, né? Daqui a pouco Deus envia um baterista e a gente tem que ter 2 em cada instrumento aí, tem que ter 4, né? Para cantar, 6 para cantar, é para a glória do Senhor, né? Para que a gente avance. Mas está lindo. E quem dera se eu cantasse, às vezes eu tenho que pegar o microfone aqui, segurar, botar o microfone aqui, que senão eu acabo cantando, sai na live. Aí sai horrível, irmão, você não tem noção. Né? Totalmente estragando o ministério do louvor, mas é benção, parabéns. Abra a tua Bíblia, nesse momento nós vamos orar, e eu queria ler um texto que está dentro do contexto da mensagem de hoje. Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 6. Nós estaremos entrando no momento de pedido de restauração, onde nós estaremos orando por algumas pessoas enfermas, como é o caso da diaconisa Denilda, né? Orando também por outros que encontram-se aí, né, em dificuldade. O pastor Valdir, que está em Macaé para fazer alguns exames, né, lá conseguiram os exames lá, então ele foi para Macaé, junto com a diaconisa Ruth. Então, queria ler esse texto. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias 18, ok? Beleza? Aí 18, não é 8 não. Isso. 18. Isso. 18, verso 1. Isso. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Deus pode ou não pode restaurar? Pode. Precisamos ser vaso, ser barro nas mãos do oleiro. Por isso que nessa noite nós vamos orar. Vou chamar a irmã Nicéia aqui, vou chamar também a Vitória, para estarem orando ao Senhor. Se você quiser, fica na liberalidade do Espírito Santo de Deus, se ajoelha, como você quiser, diante do teu Deus, e a irmã Nicéia e a irmã Vitória vão estar orando. Eu vou pedir para que a irmã ore pelos enfermos, para Deus restaurar a saúde, em especial a diaconisa Denilda, pastor Valdir, né? A diaconisa Ruth, temos outros também,
aquelas 2 crianças que tenho colocado lá. A Laura já está com previsão de sair amanhã, né? Glórias a Deus. Deus cuida da Laura de uma forma que o pai dela às vezes pensa assim, olha, não sei o que vai acontecer, mas Deus traz Laura de volta. Eu falei, então, Deus é bom, né? Deus tem sustentado. Então, abençoa, ora por esses irmãos. Eu vou pedir para que você esteja orando pela igreja, para Deus restaurar comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, né? Para que a gente tenha comunhão, para que a gente ande em comunhão, para que a gente sirva ao Senhor como Ele merece que sirvamos, tá bom? Então, se você quiser ficar de joelho, fica à vontade. Bendito Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos para a honra e glória do Teu nome. Queremos te agradecer, Senhor Deus, que estamos aqui para agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e o que ainda há de fazer. Senhor, entra com provisão, meu Pai, na vida dos enfermos da nossa igreja, como da irmã Denilda, leva a cura, Senhor, para a Tua serva. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Senhor Deus. O Senhor sabe o quanto a Tua serva tem sofrido, Senhor Deus, mas o Senhor tem alcançado ela com as Tuas mãos forte e poderosa, Senhor. Senhor, te agradecemos também pela vida da nenenzinha que está saindo, se recuperando, e sobre a vida do irmão Valdir, que os exames deles todos sejam resolvidos, Senhor Deus. Com a irmã Ruth, guarde eles lá naquele lugar que eles estão, Senhor Deus. Entra com provisão, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Senhor Deus. Prepara médicos, ó Deus, para ser usado com as suas mãos forte e poderosa, Senhor, para que ele receba a cura, Senhor Deus. Pai, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. E nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor faz por cada um de nós. Pai, toma nas Tuas mãos mais enfermos que tiver, Senhor Deus, nas famílias. O Senhor leva a cura, Senhor Deus. Senhor Deus, peço a Ti também, pelo meu filho que está também em processo de exames, Senhor Deus, que tudo seja resolvido, Pai. Ó Deus, te agradeço pelo esse privilégio da gente estar aqui, clamando a Ti, pelos enfermos, porque nós temos a certeza que o Senhor cuida de nós, Senhor Deus. Senhor, restaura a nossa saúde, a nossa vida, Senhor Deus. Renova cada dia nossas forças, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdão pelas nossas faltas, Senhor Deus, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, diante de Ti, quero Te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, esta qual não Te agrade. Pai, aqui diante de Ti, quero Te entregar a vida de cada um que aqui está, Pai, o coração e a mente. Eu quero Te pedir para que nós venhamos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade, que nós venhamos abrir nossos corações cada vez mais que entramos na Tua casa, Pai. Que nós venhamos entender que toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, primeiramente, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, renovando as amizades aqui dentro, que nós venhamos estar em comunhão, Pai. Deixar todos os problemas que aconteceram de lado e entrar aqui somente para Te adorar e Te louvar, Pai. Porque aqui dentro a gente só tem que entregar os nossos problemas, nossas dificuldades nas Tuas mãos, porque o Senhor vai resolver. Diante de Ti, a gente entrega lágrimas, tristezas, alegrias, tudo em Tuas mãos, Pai. Então, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, tratar os nossos corações, que o Senhor venha habitar cada vez mais em nós, assim como nas nossas famílias também, Pai. É isso que eu Te peço, desde já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou dar oportunidade nesse momento para o irmão Renato, vai estar adorando ao Senhor, e você vai ter oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, se assim Deus colocar no teu coração. Meus irmãos, esse hino que eu vou louvar agora fala do Senhor Jesus, que Ele é ilimitado, né? Para Ele não há limite, Ele pode todas as coisas no céu e na terra, né? Morto Ele ressuscita, enfermidade, quer dizer, nós não podemos limitar o poder de Deus. Tudo Ele pode fazer, né? Essa semana eu encontrei com um amigo meu e ele está afastado da igreja, né? E ele estava falando assim comigo, ele foi sincero, ele falou assim, Renato, o inimigo colocou no meu coração que não acredito mais a vida após a morte. Mas eu falei com ele, pode acreditar, porque Deus é fiel
e ele é fiel para cumprir, porque ele é o Filho de Deus. Ele falou que ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, né? Jesus falou, quando fala que aquele que esteja morto viverá, nós às vezes somos limitados, nós acreditamos muitas vezes só nessa terra. Não, irmãos, está falando da vida eterna. Aqueles que estão, e os irmãos que estão dormindo no Senhor, está na glória. E um dia também estaremos na glória. Pode saltar. Aleluia. Certo dia, de repente, Betânia já não era a mesma, pois Lázaro, amigo de Jesus, morrerá. Suas irmãs, Marta, Maria, mal podiam crer no que acontecera. Dias antes mandaram um recado para Jesus: está enfermo quem tu amas, venha trazer sua luz. Cadê Jesus? Mensageiro disse, lhe contou a situação, pois agora Lázaro é morto, há um vazio doloroso em nossos corações. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a tua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Quando Jesus chegou, disse onde o sepultaram. Ele então chorou com elas e falou: vou despertá-lo, em mim confiem. Tira a pedra, ele chamou. E Lázaro saiu do túmulo, dando glórias ao Senhor. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a tua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Nessa hora. Agora. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia. Isaías 64, logo após a mensagem, o Ministério do Louvor vai estar cantando mais uma vez, tá bom? Mas eu já vou entrar logo na mensagem, que eu estou ansioso, né? Então, abra sua Bíblia, Isaías 64, verso de 1 até o 8. Se você achou, você pode ficar em pé em nome de Jesus. Achou na tua Bíblia, né?
Eu já ia beber na garrafa. Um copão desse aqui, eu já ia beber na garrafa. Todos acharam? Misericórdia? Isso. Isaías 64 diz assim, verso de 1 a 8. Se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os graveiros, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós fomos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se dispõe a pegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Aplica a tua palavra nessa noite, usa a nossa vida, que poderosamente o Senhor venha falar ao coração de cada irmão nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Eu queria falar nessa noite sobre o caminho que Israel tomou para restaurar a sua comunhão com Deus. Há uma coisa muito clara para mim, quando Deus castiga Israel, mandando Israel ao cativeiro babilônico por 70 anos, é fato que era por causa da desobediência do povo de Deus. Então Deus permite que a Babilônia leve cativo Judá, e que eles ficam em Babilônia durante 70 anos. Mas eu queria pensar com você que há uma coisa muito clara nesse texto. Primeiro, que a gente precisa olhar para o capítulo 63. Na verdade, quando você olha esse texto, ele não difere o capítulo 63 do 64, ele é uma continuidade de 63. Foi dividido assim para um entendimento melhor. Mas no capítulo 63, você vai ver o choro de Israel, o pedido de ajuda do seu povo, quando eles estavam ali naquela opressão que eles estavam passando. É muito interessante notar que Israel pode ter errado, Israel pode ter pecado contra Deus, Israel pode ter desobedecido a Deus, mas na verdade eles sabem, eles têm um entendimento de que fizeram errado e de que não era isso que Deus queria para eles. Então, nesse capítulo 64, eles vão orar ao Senhor, o profeta ora, continua essa oração, pedindo ao Senhor restaurações tamanhas que Israel
tinha entendido que tinha perdido. Uma das grandes coisas que nós precisamos entender quando nós buscamos restauração é que nós perdemos alguma coisa, é que nós deixamos quebrar alguma coisa, é que nós estamos quebrados, é que nós, muitas vezes, nós não estamos inteiros. Não sei se você já teve oportunidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre o vaso, mas quando você junta o vaso quebrado, sempre falta um pedacinho. Você pode até colocar uma cola, você pode até colocar uma massa, mas falta um pedaço. Israel estava sentindo falta disso. Israel estava sentindo falta de coisas que tinha experimentado. Sabe quando você já experimentou aquilo tão bom que você queria experimentar de novo? Já quando você experimentou algo da parte de Deus tão maravilhoso? Esses dias eu estava lembrando do quanto Deus um dia falou comigo e cumpriu-se tudo aquilo que Ele falou comigo claramente. Estava citando aqui para os irmãos. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde fazer nada diferente a não ser chorar, a não ser me alegrar, porque quando Deus fala, quando Deus ministra o teu coração, e aquilo que Ele ministra acontece, e você fica olhando, esse Deus é real, esse Deus é presente, e a gente não pode estar de forma alguma longe dessas coisas que Ele faz por nós. Eu me lembro, eu estava lembrando outro dia, eu falei, Senhor, eu quero orar para não cair manga mais do pé, do pé, do teto, não cair do pé, e a manga não cair. Coisa simples. Quando lembro, namorava a Sheila, já contei isso aqui, vou contar de novo, né? Mas alguns aqui não ouvem, talvez o pessoal que está na live. Então, estava lavando o carro na casa do meu sogro, e era época de manga, e eu falei assim, Senhor, o carro tinha acabado de pintar. Estava um Chevette verde, rapaz, a minha Ferrari verde, era o carro mais lindo que tinha. E vendi para casar, né? Vamos casar, então vende o carro. Mas eu lembro que eu falei assim, Senhor, não deixa cair manga no meu carro, que eu vou lavar o carro debaixo da mangueira. E tinha vários cachos de manga. E quando eu terminei de lavar o carro, que eu tiro o carro, que eu encosto o carro aqui assim, daqui a pouco vem aquela penca de manga aí. O fato que é que você vê Deus ouvindo a tua oração e tratando contigo. Às vezes nas coisas mais simples, às vezes nas coisas mais tenras, nas situações mais pesadas. Você vê Deus trabalhando, você vê Deus agindo e não tem para onde correr, a não ser sentir que é Deus falando. E naquele contexto, depois que eu tirei, eu falei assim, glorificado seja Deus. E uma das maiores experiências, mais simples, mais maiores, mas porém maior experiência, é uma oração simples. Israel está num contexto aqui de que ele não consegue mais sentir as coisas de Deus. E ele começa a pedir restauração a Deus. Ele diz assim, versículo 1, ah, se fendesse os céus, se os montes tremessem na tua presença. Israel clama por restauração da presença de Deus. Sabe quando você está vazio ao ponto de você não sentir mais? Era o ponto que estava Israel. Porque um povo que Deus separa, um povo que Deus mostra milagres e maravilhas, ainda tem a cara de pau de errar. Ainda tem a cara de pau de andar longe de Deus. A Bíblia diz que Israel não só desobedeceu a Deus, como também se prostituiu com outros deuses, desde a sua história. Você vai, por exemplo, para a época de Moisés, Moisés sobe, daqui a pouco o povo está fazendo bezerro de ouro. Então, o próprio Israel já está olhando e falando, Senhor, restaura a sua presença no nosso meio. Quem dera o Senhor fendesse os céus.
Quem dera o Senhor manifestasse a sua glória novamente. Quem dera o Senhor chegasse aqui e descesse neste lugar. Quem dera a gente entendesse, visse a tua presença. Quem dera, Senhor. Israel está pedindo uma coisa a Deus que eles estão sentindo muita falta. Está quebrada. Porque não conseguia se aproximar de Deus. Porque não conseguia mais experimentar o que Deus tinha. Irmãos, o Deus continua o mesmo. O Deus de Israel é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E é o mesmo Deus que poderia se manifestar novamente a Israel. E ele fala, eles clamam ao Senhor para ver um agir de Deus, dizendo o seguinte: Senhor, como bom seria, a versão da King James vai dizer assim, quão bom seria que o Senhor voltasse e fizesse maravilhas, quão bom seria que o Senhor viesse e restaurasse a nossa comunhão com o Senhor, a sua presença. Quanto tempo que Israel não está sentindo mais a presença, o agir de Deus? A palavra do Senhor diz que eles pedem ao Senhor que Ele se manifeste. Você pode abrir comigo aí, Êxodo capítulo 19, versos 16 a 18. Quando eles estão pedindo, eles estão com esse pensamento aqui. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Presença de Deus. A presença de Deus é estrondosa, a presença de Deus é magnífica. Então ele chega para o Senhor: Senhor, quem dera se o Senhor ofendesse os céus, quem dera se o Senhor descesse aqui. Quando ele diz, eles estão clamando, ele diz no versículo 2, como quando o fogo acende os gravetos. Ou seja, quando o poder de Deus se manifesta. Quando o Senhor toma a natureza e usa a natureza. Quando o Senhor faz coisas maravilhosas, como, por exemplo, quando o Senhor, numa fornalha de fogo ardente, salva os seus filhos. Como o Senhor também, no holocausto molhado, o Senhor consome o holocausto. Quando o Senhor também, na sarça ardente, a sarça se queimando, mas ela não se consumia. O Senhor pode restaurar. Deus, Israel, está pedindo ao Senhor: restaura a sua presença no nosso meio, porque a sua presença é estrondosa, porque a sua presença é maravilhosa. E quando o Senhor faz, os montes têm que se tremer. Quando Deus está presente. Maravilhas têm que acontecer, irmão. Maravilhas têm que acontecer. Israel está pedindo ao Senhor: Senhor, restaura a sua presença no nosso meio. Eu temo muitas vezes que nós estamos andando sem a presença de Deus. Nós não podemos andar sem a presença de Deus, irmãos. Nós não podemos nos reunir sem a presença de Deus. Nós não podemos nos reunir para outra coisa a não ser por causa da presença de Deus. Nós não podemos pedir outra coisa a Deus a não ser a sua presença. A sua presença tem que estar aqui. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado, e ele pode fazer essas coisas. E aí eles falam o seguinte: Senhor, como esse fogo que queima o graveto, como esse fogo que desce do céu. Mas ele diz outra coisa interessante que aí toca, porque muitas vezes nós vivemos coisas maravilhosas. Nós não clamamos, e nós precisamos clamar ao Senhor para a restauração. Versículo 3, ele diz assim: quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Coisas terríveis, surpreendentes. Eu não sei se você já parou para ler a história, mas você imagina um Deus que está cuidando desse povo,
Um Deus que está mostrando o seu poder a esse povo. Esse povo anda no deserto durante 40 anos. Ele anda durante esse período, longe, ora na presença do Senhor, ora longe do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles estavam no deserto. No deserto, Deus coloca a nuvem protegendo. Coloca uma coluna de fogo aquecendo. Manda o maná. No deserto, Deus dava roupa que não se consumia. A roupa ia crescendo junto com o povo, durante todo o seu período no deserto. Então eles olham para o Senhor e dizem o seguinte: Senhor, aquelas coisas que são surpreendentes, porque como explicar? Como explicar o agir de Deus? Como explicar as coisas que Deus faz? Como explicar? A ciência não explica, eu não consigo explicar. Na verdade, o que eu quero é viver. Quando Israel chega para o Senhor, ele diz o seguinte: quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram. Me lembro de Moisés: Moisés, por que tu está clamando a mim? Toca nessas águas, as águas abrem, Israel passa naquela água, naquela coisa bem baixinha, ou então no seco, como você entende que tem umas discussões bestas teológicas aí. O grande milagre é que Deus fez o povo passar e afogou o exército de Faraó. Mas quando ele clama, eles falam o seguinte: coisas terríveis que nós nem mesmo esperávamos. Nós clamávamos, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor diz que eles clamam por essa presença. Eles queriam experimentar isso de novo. E há um caminho. Primeiro é clamar por essa presença de novo. Segundo, reconhecer quem é o Deus a quem nós servimos. Primeira coisa, versículo 4. Ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Próximo passo que Israel dá para a restauração da presença de Deus na vida dele, na vida do seu povo, próximo passo que eles dão é reconhecer quem é Deus. Não há outro Deus além de ti. Essa palavra que Israel fala. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí é uma coisa muito clara. Se nós entendermos quem é o nosso Deus, nós confiamos nele, nós adoramos a ele, nós entregamos tudo a ele. E a palavra do Senhor diz que eles reconhecem que esse Deus, não existe outro Deus além dele. Agora, olha que coisa interessante. Quanto tempo demora para a gente entender isso? Quanto tempo demora? É preciso, às vezes, a gente entrar no deserto, é preciso, às vezes, a gente entrar no cativeiro, é preciso, às vezes, Deus tratar conosco ao ponto de nos espremer para a gente entender isso. Chega nesse ponto, eles entendem que só tem um Deus. Mas quando Deus dava, quando Deus abençoava, ora estava com Deus, ora estava claudicando na fé. Ora estava com Deus, ora estava adorando outros deuses, ora estava se envolvendo com outros deuses. Mas nesse momento aqui, eles reconhecem. Irmãos, não há outro Deus além do nosso Deus. E eles começam a pedir restauração e eles reconhecem quem é esse Deus. Só que tem uma coisa muito clara, que o profeta Isaías diz: não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas esse mesmo Deus que trabalha também é o Deus que vai ao encontro do seu povo. Que vai de encontro ao seu povo. De encontro é de frente. Ao encontro ele vai junto. Ele vai de encontro e ao encontro. Mas nesse contexto ele está indo de encontro ao povo. E olha o que ele diz. Quando ele reconhece
porque esse Deus trabalha, não há outro Deus. Mas ele também reconhece que Deus se junta, sai ao encontro, nesse contexto ele sai ao encontro daqueles que praticam a justiça. Ou seja, é um Deus que trabalha, mas também é um Deus que vai ao encontro, anda junto com aquele que pratica a justiça. Não compactua com a injustiça. Não compactua com o pecado. Por isso, eles precisam reconhecer, e nós precisamos reconhecer isso. Porque às vezes a gente quer viver coisas maravilhosas, mas Deus não anda na direção do pecado. Ele vai contrário ao pecado. Ele anda na direção daqueles que praticam a justiça com alegria. Sabe o que o Isaías está colocando aqui? É uma coisa muito interessante. É que aquele que às vezes está em tanta dificuldade, mas não abre mão de cumprir os mandamentos do Senhor. Ou seja, viver uma vida de alegria justa. Viver uma vida justa com alegria, em justiça com alegria. Não compactuando com o mal, não compactuando com o pecado. E aí eles reconhecem que esse Deus, ele anda com esse cara. E com aquele que pratica a injustiça, Deus vai de frente. Deus vai tipo como é que é? Tipo esse negócio que a gente usa em guerra. Tipo um tanque contra aquele que pratica a injustiça. Aqueles que praticam a justiça, Deus anda do lado dele. É o que está na palavra. Então, eles reconhecem quem é esse Deus. Então, nesse processo de restauração, precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Nesse processo de restauração, precisamos conhecer quem é Ele. Ele é aquele que trabalha em favor de nós, mas é aquele também que anda e se alegra com a justiça. Nós precisamos nos alegrarmos com a justiça e praticarmos a justiça para vermos as coisas de Deus agindo, para vermos as coisas de Deus avançando na nossa vida. A palavra do Senhor diz que o próximo passo que Israel dá é reconhecer quem eles eram. Olha que coisa interessante. Versículo 5, parte B. Versículo: eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas injustiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se dispõe a pegar a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Passo da restauração da presença de Deus na vida de Israel foi Israel reconhecer o seu pecado. Irmãos, quando eu falo Israel, entenda Judá, né? Entenda esse povo que foi para a Babilônia. Quando nós olhamos nesse passo que Israel dá, nesse passo que Judá dá, precisamos reconhecer quem somos. Israel reconheceu. Talvez demorou muito para Israel reconhecer. Foi muito tempo sofrendo, muito tempo andando de contrário ao Senhor, andando contra os seus desígnios, a sua palavra. Mas ele diz aqui, eis que tiraste, por quê? Porque pecamos. Temos pecado contra o Senhor. Quando você olha, por exemplo, Neemias, nesse contexto lá, indo restaurar Jerusalém, ele diz assim, nós pecamos, nossos pais pecamos. Nós pecamos. Nós somos pecadores. E quando há pecado, não há manifestação de Deus. É por isso que quando Deus olha, fala para Josué assim, ó, vocês vão lá e vão destruir Ai. Depois ele fala assim, olha, santificai o povo.
E aí, no meio do povo, vocês perderam, porque no meio do povo é o quê? Pecado. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante desse Deus, para que Deus nos purifique, para que Deus nos limpe e faça maravilhas em nós e através de nós e por nós, porque Ele não habita onde há pecado. Israel dá um passo muito gigantesco aqui, que eles reconhecem quem é Deus, eles olham que são pecadores, e eles são pecadores muito terríveis. Mas não há nenhuma coisa que eu possa dizer para você que Deus não perdoa. Deus perdoa o pecado do seu povo e sempre olha para o seu povo com olhar de amor, querendo restaurar o povo dele, querendo fazer do povo dele o povo mais lindo da terra. E eu e você só precisamos reconhecer. Reconhecer o nosso pecado é um passo para a restauração da presença de Deus no nosso meio. Aonde aquele que confessa seu pecado, Deus, ele alcança a misericórdia de Deus. Aonde você confessa o seu pecado, Deus começa a agir. Há um passo para a restauração da presença de Deus na nossa vida. Há um passo para a restauração de Deus na igreja. A igreja precisa estar limpa, lavada. A igreja precisa estar na presença desse Deus. A igreja precisa estar realmente pagando preço contra o pecado. A palavra do Senhor mostra que Israel, que Judá, nesse contexto, ele chega assim, nós somos pecadores. E muito interessante que eles reconhecem, porque o seu pecado se transforma em iniquidade. Iniquidade, irmãos, eu costumo diferenciar, e tem alguns teólogos que fazem isso também, pecado de iniquidade. Pecado, o que é pecado? É nós errarmos o alvo. E nós lutamos contra isso todo dia. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sendo salvos do pecado. Mas o pecado está sempre presente. E quando nós erramos o alvo, quando nós erramos contra a vontade de Deus, nós pecamos. Seja por omissão, seja por comissão. Nós pecamos. Mas o pecado de iniquidade é quando já não dói mais. Israel já estava anestesiado. Deus já não falava mais com eles e eles estavam já anestesiados pela sua iniquidade. Iniquidade é quando o pecado se torna amigo e passa a caminhar com você todos os dias. Uma vez que você peca, pede perdão do Senhor, abandona, Deus te perdoa. Uma vez que você peca, você comete iniquidade, pede perdão, abandona, Deus te perdoa. Mas uma vez que você peca e fica com essa iniquidade durante toda a sua vida, só a misericórdia de Deus. Você vai andar com Ele, Deus te perdoa se você abandonar, mas a gente tem que tomar cuidado para Ele não fazer parte da nossa vida e nos levar cativo, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós fomos libertos. A palavra do Senhor diz que Israel reconhece assim, a minha iniquidade. A minha iniquidade. É por isso que quando nós olhamos para pecado e iniquidade na Bíblia, precisamos olhar para o profeta Isaías, capítulo 6. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então ele mandou um anjo com a sua tenaz, pegou a tenaz, tocou nos meus lábios. Disse assim, purificados estão os seus pecados. Depois disso, disse assim, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus usa o profeta Isaías depois de purificar. A gente está querendo ir da mesma forma que chegamos. A gente está querendo ir sem um vinde. A palavra do Senhor mostra que eles reconhecem quem eles são. Segundo ponto, quando eles reconhecem quem eles são, ele diz o seguinte, todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Já reconheceu sua iniquidade. Todos nós murchamos como a folha.
nós somos passageiros, nós somos limitados, nós não temos condições de cuidar de nós mesmos. Se Deus não soprar por nós, se Deus não me der o ar para respirar, se Deus não me der abatimento cardíaco, nós não temos para onde correr. Já olho para esse texto e vejo que eles reconhecem quem eles eram. E nós somos essa pessoa fraca. Que se ele não soprar, se ele tirar o ar, irmão, amanhã ninguém está aqui. Esse reconhecimento de Israel mostra que eles reconhecem que eles são frágeis, e nós somos frágeis. E nós não conseguimos nada se esse Deus não agir em nosso favor. Então há um reconhecimento de que somos totalmente dependentes dele. Israel sabe que ele é dependente do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não nós não podemos achar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. Se esse Deus não nos soprar, se esse Deus não continuar regando essa flor que chama-se Pastor Fuli, ela murcha e ela vai embora. Quando nós olhamos que Judá chega para o Senhor e fala o seguinte: nós murchamos. Nós somos como a erva, como a folha. Nós murchamos. Nós temos em nós pequenez, nós somos pequenos. Aí a gente começa a pedir ao Senhor que Ele restaure na nossa vida. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de conhecer alguém que se acha alguma coisa. Todos aqueles que se acharam mais importante que Deus, Deus tratou com eles. Todos aqueles que se exaltam contra alguém, está se exaltando contra o Senhor porque acha que é alguma coisa. Todos aqueles que não reconhecem isso, não pode ver o agir de Deus na sua vida, porque acha que é autossuficiente. Israel chega nesse ponto e fala o seguinte, eu estou falando de Israel, porque eu fiquei gravado de Israel na cabeça. Eles chegam nesse ponto e falam o seguinte: olha, nós somos como a folha. Ela cai, murcha e vai para onde o vento levar. E ninguém sabe para onde ela vai ficar, porque o vento leva. Ela fica seca, ela perde a vida sem Deus. Por isso que Jesus falou em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Só quando nós reconhecemos quem é o Deus da nossa vida e quem somos, nós podemos clamar a Ele por restauração. Próximo passo, versículo 7. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se dispõe a pegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Verso 8. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, somos o barro e tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. A partir desse momento, Israel reconhece quem é Deus, reconhece a sua falibilidade, reconhece que ele não é nada sem Deus, reconhece o seu pecado, mas agora Israel se coloca debaixo do Senhor para o tratamento. Estamos aqui, Senhor. Tu és o oleiro, nós não somos o vaso. Nós somos o barro. Isso é que é importante ressaltar. Ele diz assim, tu és o nosso Pai, nós somos o barro. É a hora de o Senhor agora fazer de novo esse Israel. Agora é a hora do Senhor restaurar esse vaso. É a hora do Senhor pegar, botar ele na olaria e fazer dele um vaso novo, Senhor. Quando nós pedimos restauração da presença de Deus na nossa vida, quando nós pedimos restauração
das maravilhas de Deus na nossa vida, quando nós queremos experimentar algo bom da parte de Deus, algo maravilhoso da parte de Deus, nós precisamos nos submeter ao tratamento. Precisamos descer à casa do oleiro. Precisamos nos colocar como barro. Tem muita gente querendo ser vaso, mas está rachado. Tem muita gente querendo ser vaso, mas está quebrado. Deus quer restaurar o povo. Deus quer restaurar a igreja. E quando a igreja faz, quando esse povo aqui faz, nós somos o barro, nós não somos o vaso. Barro. Ou seja, molda como o Senhor quer. Faça como o Senhor quiser. Me dá uma forma nova. Muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu eu. Muda a minha fisionomia, muda o meu caráter. Faz de novo. Coloca ele aí, Senhor. Taca-lhe água, molda, faz de novo, sabe, Senhor? Porque é aí que Deus age. É aí que nós podemos clamar por restauração de Deus. É aí porque nós podemos ver o povo de Deus avançando. É aí que podemos ver Deus agindo em favor do seu povo. Porque, irmãos, quando Deus fala que quando o povo de Israel se coloca como barro, ele está pedindo a Deus para moldar de novo. Fazer de novo. Como o vaso que estava no oleiro se estragou, ele vai lá e começa a fazer de novo. Isaías, quando está falando isso, ele está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, faz desse povo um povo novo. Não é remendado, não. Porque, na verdade, quando ele fala, não é o vaso, é o barro. Nós precisamos ser barro na mão de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor restaurar a sua forma em nós, restaurar a sua imagem em nós, restaurar quem Ele quer que nós sejamos. Quando o Judá chega nesse ponto, ele diz o seguinte: nós somos barro, mas uma coisa interessante, nós somos barros nas tuas mãos. Está aqui no texto. Não é na mão de ninguém, não. Nem na sua mão. Você não consegue fazer nada por você mesmo. Só Deus pode fazer mudança na tua vida. Só Deus pode fazer como Ele quer. E Ele pode fazer um vaso novo. Levantar um vaso novo. Então Ele diz o seguinte: somos barro, mas somos barro de Deus nas suas mãos. Sabe o que Israel está falando? Estou cansado de apanhar. Estou cansado de viver uma vida infrutífera. Estou cansado de ir contra a sua palavra. Estou cansado de fazer coisas que não te agradam. Estou cansado de não ver as tuas maravilhas mais. Estou cansado de não ver mais o altar fumegando. Estou cansado de não ver mais a tua presença. Estou cansado de não sentir mais a tua presença. Eu estou cansado de não chorar mais na tua presença. Então quebra de novo, começa de novo, faz de novo. Eu sou barro na sua mão. Irmãos, é muito sério isso, porque Judá já estava cansado, de já não sentir mais nada da presença de Deus. Chega um ponto na nossa vida que nós precisamos nos cansar, nós precisamos verdadeiramente nos revoltar. Nos revoltar contra essa vida, com todo respeito, mediana, medíocre. Israel estava vivendo uma vida medíocre, longe daquilo que Deus queria, longe de sentir as coisas de Deus. Que é isso? A gente sentir as coisas de Deus, como é que Ele não se manifesta hoje? Ele se manifesta, nós que não sentimos mais. Nós que precisamos voltar ao primeiro amor. Nós que precisamos ver onde é que nós caímos. Nós que precisamos ver onde, na verdade, que nós parecemos, que nós somos esse vaso já pronto, endurecido, que ninguém quebra, que ninguém restaura, nem o Senhor restaura. Nós precisamos voltar, descer a forma de barro, para que Ele restaure as suas maravilhas no nosso meio. Meus amados irmãos, Judá chegou num ponto, já estava assim nesse texto, se você leu 63,
Senhor, quem dera o Senhor descesse aqui. Quem dera. Quem dera o mudo saísse falando. Quem dera o surdo saísse ouvindo. Quem dera o paralítico saísse andando. Quem dera. Quem dera a minha casa fosse uma casa de bênção. Por quê? O Deus é o mesmo. Quem dera Deus não salve aquele pior cara que eu tenho na minha família. Deus não pode salvar? Quem dera. Mas por que muitas vezes não faz? Porque a presença dele está longe. Porque já não sentimos mais. Porque estamos extasiados. Porque viemos para cá. Vamos lá. Mais um culto? Não. Você precisa fazer igual Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Vou mandar meu anjo. Não vai não, Senhor. Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não falar comigo, Senhor, não saio daqui. Lembra de Josué? Enquanto Moisés estava dentro da tenda com o Senhor, o que Josué estava fazendo? Na porta. Enquanto não sair Deus, enquanto Deus não falar comigo, enquanto Deus não sentir essa presença, esse pastor está falando aí coisas de utopia. Não, não é utopia não. Não é utopia não. Quando Deus ter falado aqui, quando a gente se coloca como barro na mão dele, é para a gente começar de novo. Para a gente restaurar de novo. Para a gente sentir a presença dele de novo. Para a gente voltar ao primeiro amor de novo. Na verdade, todo dia a gente tinha que se converter de novo. Todo dia tinha que se batizar de novo. Todo dia tinha que ser barro. Porque o barro é mais fácil de você manusear, né? O barro é fácil. Mas se a gente só quer ser vaso, e vaso de pé, endurecido pelo sol, endurecido pelas circunstâncias da vida, Deus nunca restaura. Deus nunca restaura. Precisamos voltar a essa, sabe? Porque quando você está falando assim, voltar a ser barro, é você deixar Deus trabalhar da forma como Ele quer. Do jeito que Ele quer. Não sei para onde que Ele vai me levar, mas se eu for barro na mão dEle, eu estou muito melhor, meu, do que eu sendo vaso, duro, quebrado, rachado. Ele pode, nessa noite, restaurar sua presença na nossa vida. Ele pode restaurar a presença dele no meio do povo dele. Precisamos, irmãos, olharmos para esse Deus e não nos conformarmos sem a sua presença. Então, quando você vier para a casa do Senhor, quando você estiver onde você estiver, não se conforme estar sem a presença do Senhor. Pastor, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, mas às vezes nós botamos Deus para longe. Não se acostume com a presença de Deus pela metade, porque Deus não é pela metade. Não se acostume, irmãos, em não reconhecer Deus, não reconhecer quem somos. Não se acostume a ser vaso se você nunca foi barro. Tem que ser barro para Deus moldar você como Ele quer. E quando nós olhamos e vemos Israel fazendo isso, Deus restaurou na vida de Israel, trouxe Israel do cativeiro, e aqueles que estavam cantando, você vai lá para o Salmo, vai dizer que eles cantavam, davam júbilos ao Senhor, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. Cantavam ao Senhor, porque Deus restaurou. Mas com certeza, teve muitos que ficaram como vaso duro, mas não deixaram Deus trabalhar. Nós precisamos clamar ao Senhor restauração na nossa vida. Restauração da presença magnífica dEle, dos sinais dEle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não abra mão da presença desse Deus. Ministério de Louvor.
Vamos adorar o Senhor. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que Deus te restaure nessa noite. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver Como estamos, a Pai? realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Obrigada, Aleluia. Pai. Aleluia. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada por essa nova vida que o Senhor nos deu, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. Oh Deus, te adoramos, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande milagre, oh Pai. Obrigada pela nova vida que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor.
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse momento. Eu queria te convidar para quarta-feira que vem. Nós vamos estar falando sobre a restauração do culto a Deus. Gostaria muito que você tivesse. Nesse tempo de quarta-feira nós estamos falando sobre buscando a restauração. Nós precisamos restaurar. Nós precisamos pedir a Deus para nos restaurar. Nós precisamos pedir a Deus para restaurar a sua presença no nosso meio. Nós precisamos restaurar o nosso culto a Deus. Nós precisamos restaurar a nossa adoração a Deus. Então, quarta-feira que vem, não falte. Você está aqui. É uma alegria muito grande você estar aqui. Você não tem noção. Como eu estou feliz. E vocês aqui, a juventude aqui, obrigado. Obrigado. Porque eu cheguei para eles e eu falei assim, poxa, eu queria tanto que estivessem sentando aqui na frente. E a gente pede, né? E vocês estão de parabéns. Não, pastor, a gente vai ficar ali na frente. Obrigado, vocês são bênção demais. Bom, são vasos, são barro. Deus está trabalhando, Deus está fazendo crescer. Daqui a pouco eu vou casar essa galera aí. Diz amém aí, em nome de Jesus. Amém? Vou casar essa galera aí daqui a pouco, né, Samuel? Orar para Deus te dar logo a namorada também. Entendeu? Andressa e Débora não, né? Isso aí, mas obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Feche teus olhos, vamos orar. Irmãos, orem pela família da Márcia, né? Está enlutada. Orem pela diaconisa Denilda. A irmã Sônia também, irmã Sônia Souza também se acidentou, estava com o pé meio inchado, não sei como é que ficou, torceu o pé. Né? Ore por esses irmãos. E domingo, irmãos, por favor, 9 horas da manhã começa a EBD. Então a gente precisa chegar aqui, que horas? 10 para as 9? Não, 8h30 da manhã que tem oração. Só vou falar uma coisa para você, muito claro. Que sustenta uma igreja a palavra e oração. E tem oração, do 8h30 da manhã. Como eu queria ver os professores aqui. Primeiro, os professores. Pode sentar, isso? Pode ficar em pé. Vocês também vão sentar, não. Isso. Mas como eu queria ver os professores aqui. Diaconisa Elizabeth está orando 8h30 da manhã. Às vezes eu chego um pouquinho atrasado, mas chego. Né? E é muito importante quando a gente vem orar. E a EBD começa às 9 horas. Não começa às 9h10, começa às 9. Então você, por favor, chega um pouquinho mais cedo. Se a gente fosse lá para o português corta a nossa cesta básica se a gente chegar atrasado, não corta? Hein? Não corta ou não corta? Se a gente chegar atrasado, Vitória. A gente não perde a cesta básica? Hã? Então, aqui a gente às vezes perde a bênção por causa de 10, 15 minutos. Né? E como a gente está sendo alimentado, tá bom? Aos adultos, nossa classe aí, vamos estudar essa lição, está muito top. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua igreja que veio até este lugar na noite desse dia. Dispensa uma bênção especial sobre cada um, Senhor, mostrando a eles quanto eles são importantes. Aqueles também que não puderam estar, ó Deus, que o Senhor também demonstra, Deus, o quanto eles são importantes para o Senhor, para o teu reino. E eles fazem bem também, ó Deus, quando estão aqui. Ó Deus, mas também temos aquelas pessoas que não puderam estar por causa da saúde física, Senhor, como é o caso da irmã Denilda. Cuida da irmã Denilda. Ó Deus, dê a cura a ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma a irmã Sônia Souza também, Senhor, restaura essa perna. Cuida da tua filha. Cuida dos outros, ó Deus, que eu não estou lembrando nesse momento. Ó Deus, que por enfermidade não pode estar nesse lugar. Mas, ó Deus, também entrega a família da Márcia. Conforta, consola, Senhor. Palavra nos falta, Senhor, mas o Senhor é Deus presente na vida dela e o Senhor já tem tratado com ela. Continua com a tua filha. Leve-nos em paz debaixo das tuas maravilhosas mãos, Senhor, e nos traga domingo de manhã para aprender a tua EBD, aprender sobre a tua palavra. Fica conosco, derrama das tuas bênçãos. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você que está nos assistindo.